Bom dia, boa tarde, boa noite. E hoje, no quadro Conhecendo o Pré-Candidato, você vai conhecer Célia Tavares, pré-candidata a deputada estadual pelo Partido dos Trabalhadores no Espírito Santo. Licenciada em História e Filosofia pela UFES e mestra em Ciência Política, Célia tem mais de 30 anos de atuação na educação. Foi secretária de Educação em Cariacica por 8 anos e atuou também na cultura, além de participar de importantes espaços de gestão e representação educacional. Com a trajetória política ativa e participação em disputas eleitorais, atualmente, Célia é supervisora da Procuradoria da Mulher na Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo. Conheça, então, a pré-candidata. Célia, primeiro agradecer por participar com a gente do nosso quadro e aceitar se apresentar. Aí você já é bem conhecido, né? Aí na Grande Vitória, Cariacica. Mas fala pra gente quem é a Célia fora da política. Eu sou professora, né, de formação, de História, de Filosofia, de Ciência Política. Me aposentei como professora, trabalhei na educação básica por mais de 30 anos. Fui diretora de escola, fui secretária de educação, fui conselheira, fui do Fórum Nacional de Educação, ocupei vários espaços, né, da educação e fiz mestrado em ciência política. Então, minha atuação é uma atuação na área da educação, mas eu transito muito também pela cultura, porque eu fui a primeira coordenadora do escritório do Ministério da Cultura no Espírito Santo, quando o presidente Lula ganhou essa última eleição, né, e reconstruiu o Ministério da Cultura, né, que no governo passado acabou, esse povo não gosta de cultura, né, e criou escritórios em todo o país. Eu transito pela discussão da questão das mulheres e dos movimentos sociais. E a gente está aí nessa luta, sempre conjugando o trabalho político e social necessário para que a gente resguarde a democracia no país e a justiça social, e o convívio familiar, que é muito importante e estrutura a nossa vida, né? Eu perdi já meus pais, meu pai faleceu com 93 anos, a minha mãe com 80 anos, os últimos 3 anos de vida de papai, ele morou comigo, então a gente carrega laços familiares muito fortes. Então, sou uma pessoa de boa convivência, que gosta de estar com os amigos, sempre que posso a gente faz encontros, né? Eu gosto desse social, eu gosto de estar muito com os amigos e amigas. Pelo visto, a política já faz parte de você há bastante tempo, né? Você já disputou cargos como senadora, vice-governadora, prefeita de Cariacica, né? Mas ainda não chegou o seu momento. Você acha que agora é a sua vez? É a sua hora? Eu tenho conversado muito com as pessoas neste sentido. Todas as vezes que o meu partido, que é o PT, precisou de mim, lá estava, né? Eu costumo até usar uma expressão, né? Eis-me aqui, né? Fui convocada, eis-me aqui. O partido precisou que tivesse alguém para ser vice-governadora, e naquela ocasião, 2014, foi sem planejamento, foi assim, praticamente no dia de fazer o registro, e me viu como um quadro que seria importante fazer parte da chapa, e eu me coloquei. Como senadora também não foi muito diferente. Depois, como prefeita de Cariacica, em 2020, a gente fez uma bela disputa, fomos para o segundo turno, tivemos mais de 40% dos votos no segundo turno. Eu costumo brincar, inclusive, que a gente não ganhou a eleição de 2020 porque tiraram a trave do lugar. Porque as pesquisas todas apontavam naquela semana, só pegar os jornais da época, viam que a gente estava muito colado ou à frente. E naquela última semana teve muitas coisas que aconteceram, estranhos, né, aquilo que a gente pensa da boa política, tiraram a trave do lugar e nós não ganhamos. Esta última eleição, eu já sabia que era muito complicada, né, porque o atual prefeito tinha todos os vereadores na sua mão, não tinha uma voz de oposição na Câmara para fazer o verdadeiro trabalho do vereador, que é fiscalizar o executivo e apresentar boa legislação. Isso não existiu em Cariacica, um silêncio total, e
o nosso objetivo era ter uma candidatura a prefeito para eleger vereadores, e a gente atingiu esse objetivo. Nós temos hoje uma voz muito importante na Câmara, que é a nossa vereadora Sucena. Então, eu saí daquele processo último, né, que foi de 2024, cumprindo a missão, né, de que a gente faria uma boa disputa, e fizemos. E por isso tudo, né, por esse relato que eu, né, te fiz agora, a gente entende que nós estamos na hora de ocupar um cargo eletivo pelos serviços já prestados ao partido, pelos serviços prestados às áreas em que eu atuo, pelos serviços prestados à população de modo geral. E eu tenho encontrado muita ressonância, viu? Muita reciprocidade, as pessoas afirmando, confirmando, entrando nos nossos grupos de apoio. Eu estou bastante otimista. E hoje, qual que você acha que é o maior problema do nosso estado, o maior problema do Espírito Santo, que poucas pessoas ou ninguém tem coragem de enfrentar e que você estaria disposta a enfrentar? Olha, é uma coisa muito visível a questão da violência contra as mulheres. É praticamente uma epidemia. Você viu na última semana o que a gente teve aqui no meu município de Cariacica, em Taquari, o que aconteceu com a Thaís, aquele feminicídio. Na semana seguinte, 2 mulheres, né, assassinadas por um policial, num contexto em que precisa de uma apuração rigorosa e uma punição rigorosa do que a gente viu, que aconteceu ali. Um pouco anterior, a gente viu a comandante da guarda da polícia, da guarda de Vitória, não da polícia, né, ser assassinada da forma que foi assassinada. Então, a questão da violência contra as mulheres e a violência, de modo geral, principalmente nas periferias, é um problema muito sério que a gente vê que o Espírito Santo não anda tratando adequadamente. Junto com eles, a gente não pode nunca deixar de abordar, você precisa de políticas sociais eficazes na área da assistência, nos territórios mais vulneráveis, você tem que entrar, não é a forma como eles fazem hoje, de entrar tirando como faz, você tem que entrar com políticas públicas de assistência, de educação, de cultura, de esporte. Então, por isso, a gente também trata dessas questões, e nós precisamos também afirmar sempre que a gestão pública precisa ser transparente, e os conselhos de controle social precisam ter condições de atuar. Transparência com controle social, com a sociedade participando e fiscalizando o cumprimento das políticas, onde o recurso público, onde os nossos tributos estão sendo aplicados. Você já teria, né, alguma proposta, para caso seja eleita, para amenizar, reduzir o número de feminicídio no estado? Nós, eu hoje sou supervisora da Procuradoria da Mulher da Assembleia Legislativa, sim, junto com a deputada Irine Lopes, que é procuradora. Nós passamos o ano de 2025 construindo um termo de cooperação técnica com a participação de vários órgãos do governo do estado, do judiciário, do Ministério Público, da universidade, de movimento social. E este termo de cooperação, ele pretende o quê? Ele pretende ter em um site da Assembleia, né, você teria o que a gente chama, né, de os dados. Você teria todos eles de forma transparente. Neste termo de cooperação técnica, nós teríamos o Observatório da Violência contra a Mulher. Nós teríamos os dados, as estatísticas, e não meramente estatística, porque nós estamos falando de vidas. Lá, né, neste site, neste observatório, as pessoas iriam encontrar toda a rede de proteção e fiscalizar se eles funcionam adequadamente ou não. Um exemplo bem concreto. A gente anda no interior e a gente escuta. E não é só no interior, não, na Grande Vitória também. As delegacias deveriam funcionar 24 horas, e elas não funcionam. Está na legislação, está na Lei Maria da Penha que deveriam funcionar 24 horas. Aí, uma pessoa que precisa fazer um registro de ocorrência encontra a porta fechada, porque não está funcionando 24 horas. Então, como que você, né,
buscando proteção, encontra a porta fechada. Esse observatório, ele vai mostrar isso, identificar a delegacia dessa cidade, está funcionando 24 horas, não está não? Governo do Estado, qual é a sua responsabilidade? Porque é a responsabilidade do governo do Estado. Ele não pode simplesmente dizer, não tenho condição, ele tem que criar as condições porque ele tem que cumprir a lei. Então, esta é uma ação muito importante, porque com os dados, as estatísticas e toda a rede de proteção colocados lá e fiscalizados se eles realmente funcionam, nós temos lá, nesse termo de cooperação, por exemplo, a universidade. Qual seria um dos papéis da universidade? Fazer as pesquisas e os estudos. Né? Por que determinado território, essas violências permanecem do mesmo tamanho ou aumentaram? Então, a gente precisa pesquisar por que está acontecendo isso. Então, com ciência, com pesquisa, com atuação, eu tenho certeza que a gente pode minimizar. Este observatório, alguém poderia dizer assim, mas a Secretaria de Segurança tem um observatório. Aquele observatório da Secretaria de Segurança é um observatório estatal, é do governo do Estado. Este é da sociedade. Porque quando a sociedade acompanha e fiscaliza, as políticas tornam-se mais eficazes. Te dando um exemplo bem concreto. E você também já foi secretária de Educação, né, de Cariacica. Hoje você vê que os professores do Estado, eles estão sendo valorizados ou ainda são desvalorizados? Desvalorizados. Lamentavelmente, a gente vê isso e nos últimos anos, além da desvalorização salarial, que é um problema, existe uma desvalorização da função do professor. O que a gente viu nos últimos anos, com a extrema-direita ocupando espaços, como chegaram a ocupar na presidência, o que a gente viu foi uma ampliação, um aumento das agressões à educação, à cultura e à ciência. E por que eles fazem isso? Porque são 3 áreas que, se funcionarem adequadamente e corretamente, a gente corrige distorções sociais. Não é gratuitamente essas agressões. Pegar um celular, por exemplo, uma escola, como aconteceu, dando um exemplo concreto, uma escola está visitando uma exposição muito importante no Palácio Anchieta. Vai um parlamentar com seu celular, filma, coloca na rede. Isso é uma agressão. Porque o que aquela escola estava fazendo lá era uma visita técnica. Estava acompanhando uma exposição que tem relação direta com uma lei 10.639 que fala da obrigatoriedade de estudo da cultura e da história afro-brasileira. E vai um parlamentar e faz esse tipo de agressão. Ele depois recebeu uma certa punição porque a diretora da escola entrou com uma ação contra ele. Mas isso é muito agressivo, isso adoece. Você está no exercício do seu ofício e alguém te agredir nos leva a adoecimentos. Então, a gente tem um problema sério de desvalorização salarial e um problema sério do adoecimento no exercício da nossa função. Eu fui secretária de Educação em Cariacica e nós, nos 8 anos em que nós atuamos, nós melhoramos sensivelmente o salário dos professores. Não existia plano de carreira, nós criamos e nós fomos, isso com dados muito concretos, se a gente somar os reajustes salariais dos nossos 8 anos de governo, em Cariacica, eles foram maiores do que qualquer outra cidade do Espírito Santo. Aí você pode me perguntar, mas foi o melhor salário? Eu digo, não, porque a gente saiu de um patamar muito baixo. Quando você sai de um patamar baixo, por mais que você tenha contribuído para melhorar, ele ainda não foi o suficiente. Por quê? Porque deveria ter tido continuidade. E um dos grandes problemas da nossa política é a descontinuidade quando termina um governo. E isso aconteceu em Cariacica, acontece em muitos lugares. Você é do Partido dos Trabalhadores, né? Do PT. Isso. O que você diria para um leitor que tem resistência ao partido, mas que está disposto a ouvi-la? Eu digo para as pessoas que, se elas observarem atentamente a vida delas, elas vão pensar assim: eu tenho direito a férias. Como é que se conseguiu isso? Isso se conseguiu através da luta dos trabalhadores. E o PT é um partido que se origina da luta dos trabalhadores. Eu tenho jornada, e agora a gente quer melhorar isso ainda, né? Nós queremos combater o 6 por 1. Por quê?
porque a gente fala muito de fortalecimento das famílias. Mas como é que a gente pode fortalecer laços familiares se o pai e uma mãe vão para o seu trabalho e tem pouco tempo para estar com seus filhos, pouco tempo para estar em família, pouco tempo para ir à sua igreja, para fazer o seu lazer? Então, combater essa escala 6x1 para que a gente tenha mais tempo é primordial. E eu vou dizer para essa pessoa: quem está a favor de redução da escala? Não é a extrema-direita, mas pelo contrário, eles estão tentando impedir que se aprove isso lá no Congresso. Então, quando a gente olha para as conquistas e direitos que nós já tivemos, nós vamos ver que lá está a marca dos movimentos, dos sindicatos, e nós, PT, somos originários destas lutas. O que acontece com esse setor que tenta agredir constantemente o PT? Porque sabe que o PT no poder luta por quem mais precisa. Só que a gente tem uma história no país de dominação muito grande daqueles que sempre foram muito ricos, daqueles que expropriaram, quando a gente tinha escravidão e quando a gente passou a ter trabalho assalariado. Estes conseguem ainda convencer algumas pessoas de que eles estão certos. Na verdade, não estão certos. Então, quando uma pessoa não tem a consciência política, isso significa que ele quer ser aquilo que ele sofre, ele quer ser o agressor. Hoje, o que você considera que mais está errado na política capixaba? A gente vê na política capixaba que, nos últimos anos, a gente veio quase que uma dobrada. Nós tivemos, se você olhar para os últimos governos do Espírito Santo, eles têm diferença? Eles têm. Claro, eu não vou dizer que é igual. Paulo Artung com Casa Grande. Não vou fazer isso. Mas o que eu quero dizer é que estes dois que se alteraram no governo, eles não fizeram a virada de chave que precisa ser feita na política, que é considerar aqueles que estão em situação de vulnerabilidade como prioridade. Quando a gente constrói os planos de educação, e a gente agora acabou de ter o novo Plano Nacional de Educação e vamos construir os estaduais e os municipais, lá a gente discute quais são as diretrizes da educação. Para dar um exemplo, né? Uma diretriz da educação é pensar uma educação que ajude a combater as desigualdades. E eu sempre coloco um exemplo. Se você tiver um problema sério num bairro periférico, vamos pegar aqui Flechal, Nova Rosa da Penha, vamos pegar São Pedro. Então, se você tiver lá, por exemplo, uma rede de esgoto que estourou, está lá, aquela rede, a rua fora. E se isso acontecer na Praia do Canto, onde vão tomar providência primeiro? Eles tomam providência primeiro na Praia do Canto. Eles tomam providência primeiro de ajustar e acertar e consertar onde as pessoas têm melhores condições de vida, quando, na verdade, a gente tem que priorizar onde mais precisa. Não que lá nesses bairros, né, de classe média ou classe alta, você não tenha que cuidar, tem que cuidar de todos, mas quando a gente fala em priorizar, a gente precisa priorizar sempre os mais vulneráveis. E a gente não viu acontecer isso na nossa política. Uma outra grande reclamação que a gente escuta nessas plenárias e nossas caravanas indo às várias cidades é a questão da saúde. Se você, né, e você deve saber disso, né, e quem está nos ouvindo sabe disso, aqui na 262, que é a Mário Gurgel agora, os ônibus, as vans, os carros que vêm do interior fora porque tem uma consulta médica aqui, porque tem um exame para fazer aqui. Nós precisamos garantir que a saúde esteja presente, com toda a estrutura que precisa, nas diferentes regiões. Você vai melhorar a vida das pessoas, porque elas saem 1h da madrugada, 2h da madrugada, e vêm aqui para a Grande Vitória para fazer consultas, para fazer exames que não tem na região delas. Então, isso também é um problema sério que o nosso Estado tem. E, em relação à educação, que a gente tem escutado muito, é que as nossas superintendências de educação se tornaram um órgão burocrático. E não pode ser.
A Superintendência de Educação significa a SEDU, a Secretaria de Estado da Educação, mais perto das regiões, mas não é para ser um órgão burocrático, é para ser um órgão que discuta como nós podemos melhorar a educação, como nós podemos ter uma educação mais qualificada. E aí, os dois governos, esses dois governadores, cometeram um erro para nós da educação muito grave. As avaliações em larga escala, e o IDEB é uma delas, mas não tem só, eles não podem servir para ranquear as escolas, para dizer que essa escola é melhor do que a outra. Não, as avaliações, elas têm que ter um sentido pedagógico, de melhoria da qualidade do ensino. E que o que esses dois governos fizeram foi relacionar a sua nota no IDEB com a meritocracia de você poder ganhar mais, ganhar um salário mais. E a gente se pergunta, aquela nota, ela não tem que servir para eu ter um salário maior, porque muitas vezes uma escola tem uma nota menor, mas ela é inclusiva, ou seja, ela recebe e dá conta da inclusão daqueles alunos que ficaram marginalizados por muito tempo. Sem contar que muitas vezes se burla esse mecanismo. Não, né? Não é raro acontecer de quando essas avaliações vão ser aplicadas, de que aqueles alunos com dificuldade se dá uma outra atividade para eles, se faz uma excursão para eles para burlar. E a gente não pode trabalhar a educação com burlar. E muitos políticos falam, Célia, a gente vê aí, por exemplo, o caso da Marielle, a gente voltando agora para o meio político ali mesmo, central, que o político que quiser ser honesto na política, ele costuma pagar, que quer ser, costuma pagar muito caro por isso. Você chegando lá, você está disposto a pagar o preço que for para não se corromper? Quando a convenção do meu partido me colocou como candidato a prefeito em 2020, a nossa convenção aconteceu na PAI, eu me lembro muito, eu estava rememorando outro dia com um grupo de apoiadores, quando eu fiz o meu discurso, quando eu já fui definida como candidata e eu fiz o discurso, e teve uma frase que eu vou dizer para vocês, porque ela saiu do fundo do meu coração, não era um discurso escrito. Uhum. E eu disse lá, se necessário for, eu dou a minha vida para chegar à prefeitura e fazer a boa gestão que precisa. Então, eu estou na política porque eu acredito que a boa política melhora a vida das pessoas. Eu gosto tanto da política que eu fui fazer mestrado em ciência política. Mesmo quando eu nem imaginava que eu poderia ter candidatura, porque eu fiz meu mestrado em 2002, eu fui ter uma primeira candidatura em 2014. A política é uma das coisas mais importantes da nossa vida quando ela é bem feita. Esse discurso de igualar todos os políticos, ele tem um propósito. Ele tem um propósito de fazer as pessoas não gostarem, não acreditarem e não participar. Porque quando as pessoas não participam, os maus políticos reinam. Os maus políticos divulgam isso o tempo inteiro porque eles não querem que os bons políticos, as boas políticas, as pessoas que querem fazer um bom trabalho, façam. Eu tenho uma referência muito grande, inclusive é meu apoiador nessa pré-candidatura a deputada, que é o Cláudio Vereza. Ninguém pode apontar alguma coisa na conduta política do Cláudio Vereza, com vários mandatos. Então, a gente tem exemplos concretos. A deputada Irine Lopes é outro grande exemplo de pessoa que dedica a sua vida pelas boas causas. Então, eu entrei na política eleitoral porque eu entendo que ela é necessária e que ela ajuda a melhorar a vida das pessoas quando a gente coloca pessoas comprometidas com esse objetivo. Agora, quando ganham aqueles que acham que você tem que fazer maracutaias o tempo inteiro, aí a política ela é rebaixada. Então, eu não trabalho com a política rebaixada. Você já foi candidato a vários cargos, já ocupou o cargo de secretário de Educação, faz parte da Procuradoria da Mulher na Assembleia,
mas ainda não teve mandato, né? E o que você tem a dizer aos eleitores para que eles possam confiar em nomes de pessoas que nunca tiveram mandato e que querem representá-los, seja na Assembleia, no Congresso, no seu caso, na Assembleia Legislativa? O que eu sempre digo para as pessoas é que quando a gente vai escolher em quem votar, a gente precisa conhecer a vida dessa pessoa. Estuda a história de vida dessa pessoa. Onde ela estava quando as pessoas estavam em dificuldades? O que ela faz quando a gente vê essa epidemia de violência contra as mulheres? Elas estão fazendo o quê? Elas estão querendo punir quem participa de uma manifestação pedindo combate à violência contra as mulheres, como o prefeito de Cariacica está fazendo? Não. Então, se as pessoas veem um movimento que pede o fim da violência contra as mulheres e critica esse movimento, essa pessoa está a favor da violência. Então, a gente tem que olhar onde essa pessoa estava. O que ela fez ao longo de sua vida. E eu posso dizer para essas pessoas, ao longo da minha vida, eu fui professora, gestora, secretária de educação, agora fui do escritório do Ministério da Cultura e agora eu estou na Procuradoria da Mulher. Tudo que eu tenho, economicamente falando, é resultado do meu trabalho, dos meus anos de professora da educação básica e professora universitária. Porque isso também é importante, né? Porque a gente pode ter bens que a gente adquiriu com o suor do trabalho da gente. E eu sou uma dessas pessoas. Então, estudar a história de vida dessas pessoas. Verificar o que ela está defendendo e se tem coerência na sua trajetória, de que ela vai realmente fazer aquilo que está fazendo. E eu posso dizer para cada um, né, de vocês que a minha história é marcada por coerência, lealdade, estudo e participação ativa nos movimentos sociais para construir uma sociedade diferente. E para a gente finalizar, deixa uma mensagem para aquele eleitor capixaba que está hoje desacreditado com a boa política. Eu quero me dirigir a vocês, eleitores capixaba, e dizer para vocês que não existe outro regime melhor que a democracia. Ditadura, nunca mais, porque a gente já sabe, a gente já viveu isso, e a gente não pode ter isso de novo. E é na democracia que a gente tem a oportunidade de mudar, de tempos em tempos. E eu estou aqui dizendo para vocês que a gente vai ter uma grande oportunidade agora, em outubro, de mudar a cara do parlamento, de colocar pessoas que realmente têm um compromisso com aqueles que mais precisam. Eu sou Célia Tavares, estou pré-candidata a deputada estadual e tenho o propósito de exercer o mandato com toda a dignidade que este cargo precisa. Porque ter um cargo de deputada, você ser eleito significa você ter compromisso com o povo. O mandato não é seu, o mandato é do povo. Você é eleito por um segmento, por uma quantidade de pessoas. E quando você está lá, você tem que pensar nos projetos que ajudem a resolver e melhorar a vida das pessoas, principalmente quem mais precisa. E o deputado e a deputada estadual também têm um papel de fazer a fiscalização. E eu me proponho a isso. Me proponho a ter diálogo, me proponho a apresentar boas legislações, me proponho a ajudar a melhorar a vida do nosso povo na educação, na saúde, no meio ambiente, habitação, em todas as áreas. E ser a fiscal, aquela que vai verificar se o recurso público, que é resultado do tributo que nós pagamos, ele está sendo bem aplicado, se ele está sendo aplicado naquilo que realmente precisa. É isso que eu proponho e, por isso, estamos nesta luta, porque nós precisamos melhorar a política, precisamos ter pessoas que não nos envergonhem, muito pelo contrário, que a gente possa ter orgulho de dizer aquela pessoa me representa, porque ela faz aquilo que deve ser feito quando a gente fala de boa política. Isso aí, Célia. Célia, mais uma vez quero agradecer por você ter aceito participar com a gente dessa gravação, né, ter mostrado para as pessoas quem você é e o que está disposto a fazer pelo Estado e pelo povo capixaba. E desejar boa sorte nessa sua caminhada, e até outubro, né,
tem chão ainda. E quem sabe a gente volta a conversar, você já com mandato aí de deputada estadual. Se Deus quiser e o povo do Espírito Santo quiser, a gente vai fazer isso. Um grande abraço para todos que nos acompanharam e a você pelo convite. Obrigado, Célia.